interação entre conjuntos. E as outras 4 questões são problemas que envolvem conjuntos, que foi o que a gente mais trabalhou e chegou também a trabalhar antes da quarentena, tá? Os alunos que ainda não fizeram a página 24 e 25 do livro, que são só problemas que envolvem conjuntos, eu peço para fazer, eu peço para olhar lá no canal, que tem a correção de todos os problemas, eu não deixei de corrigir nenhum. Volta se não entendeu. Em princípio, eu acho que dá dando para entender direitinho, pelo menos as pessoas que eu perguntei e que responderam, né, falaram que está ok. Então, além de estar no YouTube, também está naquela outra sala geral a correção desses problemas. A gente também teve uma aula que a gente corrigiu 4 problemas sobre conjuntos, foi a aula do dia 17/7, tá? Eu até coloquei uma questão parecida com essa. Essa aula do dia 17/7, que também foi sobre problemas que envolvem conjuntos, né? Também está lá no YouTube, está gravada e também está aí na plataforma. A maior parte vai ser questões de problemas que envolvem conjunto, tá? Múltipla escolha, né? Vocês vão fazer seu cálculozinho, né, no seu rascunho, e aí vai marcar a resposta nas 5, e aí enviar para mim. Só enviar, né? Eu vou postar essa prova em cada turma, tá? Em vez da gente se encontrar no Meet na quinta-feira, eu vou postar essa prova no horário da aula de quinta-feira, tá? Que é 15h55, tá? E aí vocês, como são só 5 questões, vocês vão ter o horário todo, né? Até às 17 horas para fazer a prova. Aí depois eu encerro. Então, vocês vão ter das 15h55 às 17 horas para fazer essa prova, tá? São 5 questões. O Iago já conversou comigo. Iago, eu já mandei a prova para você. Eu fiz uma prova específica para você. Você pode ir no seu e-mail, @estudante, tá? E fazer agora, em vez de assistir a aula, porque a correção dessa lista de hoje não cai na prova, tá? A prova que mais cai na prova é problemas que envolvem conjunto. Essa lista foi realmente mais para você ter mais uma atividade valendo um ponto, tá? Então, faça essa atividade que você, acho que é a única que falta você fazer ainda, Iago, e pode já fazer a prova e enviar para mim hoje, tá bom? Então, mas na quinta-feira vocês vão ter uma provinha para vocês, que eu vou postar na plataforma, na sala específica de matemática, tá? E aí vocês vão clicar, é um formulário, que nem esses outros formulários que vocês já preencheram, né? Que nem esse formulário que vocês fizeram de operações com conjuntos, que nem esse formulário que vocês fizeram dos exercícios sobre números naturais, que vocês marcaram um X, tá bom? E enviaram para mim. É desse jeito a prova. Alguma dúvida? Você pode falar qual é as atividades mesmo que valem notas, as que valem ponto? As que valem nota mesmo, estão lá na plataforma, na sala específica tem até o tópico, né? Atividades que valem nota. Foram 4. Ah, tá. Wagner, você é o Wagner que falou? Exato. Wagner, você é do L, não é? Do I, quer dizer. Do I, eu já te devolvi todas, não, né? Não, para você ainda falta essa de hoje que eu vou corrigir, Wagner. Ah, tá. É que eu tô meio confuso de qual que eu deixei ou não de fazer. Eu Você esqueci. só deixou de fazer essa, que é essa questão, essa listazinha aqui, ó, do 1 ao 22, que foi uma atividade em PDF que eu fiz, que eu coloquei para vocês Tá. fazerem. E a foto da aula, da última aula, que a gente refez as questões 62 e 64, tá? Ah, se eu não me engano, eu acho que eu mandei a foto dessa questão, mas só que eu não fiz essa da lista. Eu acho que eu me confundi pensando que eu tinha feito. Então, eu ainda estou recebendo, tá? Até Tá o bom, dia da então, por prova, eu estou favor. recebendo as 4 atividades que ainda não fez. Tem gente que entrou na plataforma hoje. O Pablo Cauã tá aí? Tá presente? Tá, não. Então, a gente vai começar.
Bem, amanhã a gente vai se encontrar no Meet só para tirar as dúvidas com relação ao assunto da prova, né? Que eu acabei de falar, é mais problemas que envolvem conjuntos, tá? Página 24 e 25 do livro, aqueles 4 problemas que eu resolvi com vocês na aula do dia 17/7, tá? E a parte de operações com conjuntos, até uma questãozinha de união e interseção de conjunto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat, antes da gente começar. Quais essas atividades que faltam para mim, Gabriel? Cecília, você está entrando fora do @estudante. Eu permiti a sua entrada, mas aí você não vai conseguir assinar a chamada, tá? Então, o ideal seria o quê, Cecília? Você sair e entrar com o seu @estudante, tá bom? Para você conseguir assinar a chamada. Gabriel Máximo, você é de que turma? Para eu saber, para eu poder pesquisar aqui e ver o que falta para você. Ô professora, essa dessa lista que você passou, tipo, eu acabei de imprimir ela aqui. Eu posso fazer ela na folha aqui ou eu tenho que escrever no caderno? Pode fazer na folha. Ah, tá bom então. Ela está bem básica. A gente vai comentar agora, você vai ver que ela está bem básica. Gabriel do M. Gabriel, você, pelo menos eu corrigi, eu fiquei na plataforma hoje corrigindo até mais ou menos perto do meio-dia, tá? Eu, por enquanto, Gabriel, só vi você fazendo uma atividade, que foi a dos números naturais e inteiros, tá? Então, por enquanto, você tem 2,5 pontos, porque você já tinha 1,5 antes da quarentena comigo. Então, ainda faltam 3 atividades para você fazer, tá? Essa que a gente vai corrigir hoje, é da página 24 e 25 do livro, e de operações com conjuntos, tá? Eu ainda estou recebendo na sala específica de matemática. Gente, quem não mudou para a sala específica de matemática, eu já coloquei o código do mural, eu também já mandei o convite para vocês por e-mail. Aceitem, por favor, porque não está dando para ficar olhando 18 turmas o tempo todo, né? Cada um coloca uma atividade em cada canto. E ainda tem as pessoas que colocam nos 2 cantos. Realmente está difícil. Então, por gentileza, vamos para a sala, vamos migrar para a sala específica de matemática. Então, vamos lá, gente. A questão, eu vou ficar uma parte do tempo sentada, porque essa atividade realmente está muito básica, quase não está precisando de correção, não estou podendo ficar em pé muito tempo, pelo menos essa primeira semana. Mas, assim, como amanhã é para tirar dúvidas, e é só esses problemas que envolvem conjuntos, eu peço para vocês assistirem todas as correções da página 24 e 25 de novo. Eu peço para vocês reassistirem a aula na página do dia 17/7, que aí vocês vão conseguir todo mundo tirar nota boa nessa prova, tá? Eu não quero ninguém com nota baixa. O link da chamada está aqui em cima. Deixa eu colocar aqui, ó. Quem não assinou a chamada, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aí o link da chamada, tá? Então, vamos começar. Mauro é mais velho que Luiz, e Luiz é mais velho que Rui. Então, né? A única coisa que a gente pode dizer aqui é que Mauro é mais velho que Rui, tá? Então, Mauro é mais velho que Luiz e Luiz é mais velho que Rui. Então, logicamente que o Mauro vai ser mais velho que o Rui, tá? Então, questão número 1, resposta letra B de bola, tá bom? O sucessor do número 1.008.999 bem, sucessor é o que vem depois. Então, o que vem depois de 1.008.999 vai ser 1.009.000. Também, letra B de bola, ok? Sem problema, Ítalo, Gabriel. Não tem problema por atrasar, a gente está só corrigindo essa lista, bem tranquilinha, que foi o último dever valendo 1 ponto, tá? Essa aula é gravada, depois a gente posta ela, o que você perder, você assiste. Eu sei que você só perdeu as 2 primeiras. Então, ficou B e B. B de bola, B de bola. Questão 3. O antecessor do número 29.910.
Bem, gente, antecessor é o número que antecede. Então, o que vem antes de 29.910 é o 29.909. Também, letra B de bola. Todo mundo está acertando, né? Leandro, não é página. Essa lista eu postei para vocês fazerem no dia 28 de julho, tá? Ela está na plataforma. É a última atividade valendo 1 ponto que eu postei foi essa, tá? Não é do livro. Aquela questão 66 do livro, ela é opcional, eu coloquei só para vocês treinarem um pouquinho mais união e interseção de intervalos. Só que isso sequer vai cair na prova, tá? Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. O que vocês realmente têm que estudar é problemas que envolvem conjuntos e união e interseção de conjuntos, né? Operações com conjuntos. Bem, Professora, Fábio, desculpe interromper a senhora, é que eu ia pedir para a senhora perguntar se eu estou devendo alguma coisa para a senhora, trabalho, essas coisas. qual que é o seu nome e a sua turma? Porque não apareceu muito aluno. Endres Araújo Barbosa, primeiro C. Endres, eu até já postei lá na plataforma para você. Você concluiu já tudo. Por enquanto, você tem 5,5 pontos comigo, tá? Muito bem. Beleza, e a senhora vai passar mais alguma coisa, né? Só aquele trabalho que vale 3. Não, aí agora na quinta-feira a gente vai ter uma prova valendo 5 pontos. Você tem meio Entendi. ponto a mais por causa da prova diagnóstica que foi nota extra, tá? Mas Beleza. na quinta-feira a gente vai fazer uma prova que eu vou postar na plataforma no horário da aula, às 15h55. Vocês vão clicar no link e responder o formulário, que nem esses outros que vocês já estão acostumados. Ela é de marcar a bolinha, né? São 5 questões, cada questão vale 1 ponto, tá? Ok? Ok, é só isso mesmo que eu queria saber. Então, continuando. A questão 4 tem lá o desenho, né? A que fração da área total foi colorida na figura abaixo. Então, olha só, gente. Aqui o meu desenho. Você ia ver que nele tem, né, 9 quadrados. E desses 9 quadrados, você tem 3 quadradinhos pintados. E aí, metade daqui e metade Professora, sobe um daqui. pouquinho mais a folha. Ai, desculpa. Aí. Aí, tem 9 quadrados, não é? Ao total. Só que aí, pintados, tem esses 3 na diagonal. E aí tem a metade desse com a metade desse. Metade mais metade dá um inteiro, né? Se você juntar isso aqui, dá um quadrado inteiro. Então, você tem quantos quadrados pintados? 4. 4 de quantos? De 9. Então, a resposta, 4 nonos. Muito bom, Henrique, é isso mesmo. Tá? Então, na questão número 4, a resposta é 4 sobre 9, 4 nonos. Você tem 4 quadradinhos pintados, no total de 9. A fração, né, é sempre o quê? O total fica embaixo, em cima, a quantidade que foi pintada. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Isso não vai cair na prova, não, tá? Mas isso vocês também já sabem. Responda. Questão 5. Que fração do ano representa os 5 meses? Então, lembre-se sempre, quando você vai escrever a fração, embaixo é o total. Então, olha só, ano, quantos meses tem um ano? 12. 12. Então, 5 meses vai representar 5 sobre 12, ou 5 dozeavos. Ok? Bem tranquilo, né? Ali, que fração do dia representam 17 horas? Aí você vai, qual que é o total? Quantas horas tem um dia? 24. 24. Então, a fração que representa 17 horas no dia vai ser 17 sobre 24, tá? E na letra C, que fração da semana representam 4 dias? Aí, quantos dias tem uma semana? 7.
Então, vai ficar 4 sobre 7, ou 4 sétimos. Super tranquilo, tá? Essa atividade realmente eu coloquei para a gente fechar um ponto, para eu não considerar a prova diagnóstica, porque a prova diagnóstica foi feita bem no início das aulas, foi feita dia 21 de fevereiro. Teve gente que não fez, então ela ficou valendo ponto extra. Que assim quem não fez, não perdeu nada, tá? Questão 6. Participam de uma conferência 9 brasileiros, 6 ingleses e 4 argentinos. Que fração do total de membros da conferência representam os brasileiros? 9 sobre 19. Isso, 9 sobre 19. Muito bom. Porque você somou o total, né? 9 com 6 com 4 dá 19. Então, esse é o total, fica embaixo, é o denominador. E a quantidade de brasileiros são 9. Então, vai ficar 9 sobre 19. Ou 9 sobre 19 avos. Tá? Questão número 7. Quem errou a questão número 7, na verdade, é porque esqueceu de simplificar. Sempre que você falar em fração, você vai simplificar, ou seja, torná-la, né, irredutível. O que é tornar irredutível? Fazer com que o seu numerador e o seu denominador não tenham como simplificar mais, tá? Então, você fez lá a questão 7, tá? Falando o seguinte. Tá indo muito rápido, gente? Pode continuar assim? Tá tranquilo, professor. Tá bom. Uma pessoa deve caminhar 100 metros e já andou 65. Que fração do total do percurso ainda falta? Então, olha só. Se ela andou 65 e o total são 100, o que falta são 35, né? Que é só fazer 100 menos 65. Aí tem muita gente que só respondeu e colocou 35 sobre 100, tá? O que acontece? Falou em fração, você tem que lembrar de simplificar. A simplificação, ela é obrigatória, tá? Não tem problema, Henrique, se você não simplificou. Essas atividades valendo um ponto, eu não estou tirando nota de quem erra. Quem me entregou, eu olhei que fez, independente, né, do que errou, assim, claro, eu estou vendo que fez, né? Tem gente que fala que fez e, na verdade, não anexou nada, não está no meu drive a resposta. Quem só fala que concluiu, mas sem me mandar a resposta, eu já coloco 0. Mas quem fez, eu vejo que só foi um detalhezinho, isso aí todo mundo está ganhando um ponto, tá? Agora, lembra disso, a simplificação de uma fração nunca é opcional, isso é obrigatório. Então, quando você tem 35 sobre 100, todo número que termina em 5 em 0 dá para dividir por 5. Então, você vai dividir por 5, tanto em cima como embaixo. Tá? Por isso que a resposta ficou 7 sobre 20. Tá? 35 dividido por 5 deu 7. E 100 dividido por 5 deu 20. Tá? Eu vou postar depois a foto da correção desse dever na plataforma, tá? Para quem for pegar, tá? Aqui já direitinho, ele prontinho para postar para vocês, tá? Vocês ficarem desesperados se eu estiver falando muito, muito rápido, tá? Pois então, Laila, não simplificou nenhuma, mas assim, saiba que se fosse prova, você tem que simplificar, tá? Se fosse prova, você tem que simplificar, porque senão você ia ficar com o errado, tá? Eduarda, muito bom. 35 sobre 100 igual a 7 sobre 20. Isso mesmo. Bem, questão número 8 também é para representar a parte colorida, né? A fração que representa a parte colorida da figura. Então, olha só. Aqui a figura. Dessa vez, essa figura tem 16 quadrados. Né? Porque é um quadrado 4 por 4, 16. E desses 16, 4 estão pintados. Então, a parte é 4 sobre 16, tá? Só que 4 sobre 16, você vai ver que nem tem essa opção para marcar. Por que não tem essa opção para marcar? Porque 4 sobre 16 dá para simplificar, tá? Então, quando você simplifica
4 por 16, você vai dividir tanto em cima como embaixo por 4. Por isso que vai dar 1/4, letra A, tá bom? Acertaram? Manda obrigada. Agora que eu vi que você colocou a lista de chamada para mim. Então, lembre-se disso, tem que simplificar. Na 8, você não tinha nem como marcar sem simplificar. Questão 9. A fração que representa uma semana no mês de março é... Aí você tem que lembrar que o mês de março tem 31 dias. E uma semana são 7 dias. Então, vai ficar 7 sobre 31, tá? Ficou a letra D de dado, na questão 9, tá? Gente, número misto é uma gracinha, né? Isso é muito fundamental. Número misto, 2 inteiros e 1/5. Vou colocar aqui atrás para vocês. 2 inteiros e 1/5. Tá? Ele falou o seguinte, o número misto 2 inteiros e 1/5 é igual a... Quem lembra da regrinha para transformar número misto em fração? Tem alguém que lembra? Não? Multiplica pelo... Multiplica de baixo e soma com o de cima. Perfeito. Quem foi que falou? João Pedro. Ótimo, João Pedro. E o denominador mantém, tá? Então, ficou assim, 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. 11 quintos. Essa é a resposta. Então, na questão número 9, é a letra D de dado, tá bom? Então, para transformar número misto em número fracionário, você multiplica pelo de baixo, soma com o de cima, conserva o denominador, tá bom? É só para recordar. Recordar é viver, né, gente? Ô, professora, Diga. eu peguei e tava confundindo isso daí. Eu tava pensando que tinha que somar o 2 com 5 e dividir por 1. Fazendo tudo errado. Ao contrário, tá vendo que você esquece, né? Você também podia fazer por desenho, né? Tem muita gente que faz por desenho. Vocês querem igual por desenho? 5, então quer dizer que o inteiro foi dividido em 5 partes. Como a gente tem 2 inteiros, ó, um inteiro tá aqui, outro inteiro tá aqui. Só que dividido em 5 partes. Né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os 2 inteiros. E mais 1/5. E que é 1/5? Você também pegou o inteiro e dividiu em 5 partes. Só que aí você só pegou uma parte. Então, o total você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 partes de quanto? De 5. Tá bom? Ok? Esquecer a regrinha do multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. É só fazer o desenho. Beleza? Continuando, gente. Questão número 11. A fração 4 sobre 25 é igual a... Vocês podem pegar realmente uma calculadora e fazer 4 dividido por 25. Ou então, quando você multiplica por 4, tanto em cima como embaixo, fica 16 sobre 100, que são 16 centésimos, que é 0,16. Muito bom, Eduarda. Os dois são fáceis. Isso mesmo, Marcos. Wagner, essa faz tempo, né? Recordar e viver mesmo. O valor da expressão 4 vezes 0,5. 4 vezes 0,5 ao quadrado. É o quê? Primeiro você resolve o quadrado de 0,5, que é 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. Aí depois multiplica por 4, que vai dar um inteiro, né? Então, resposta da questão número 12, letra B de bola. Questão número 13, a representação decimal de 0,01 elevado a 3. Aí lembre-se, gente, que esse expoente 3, ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar. Eita, deixa eu ver quem está com o microfone ligado para desligar. Ah, agora desligou, né?
Vamos ligar o microfone só quando for falar comigo, tá, gente? Não vai ficar ligando o microfone para ficar falando entre vocês, não. Continuando. Então, lembre-se que quando você tem um número decimal e ele está elevado a alguma potência, a quantidade de casas decimais é só você multiplicar por esse número. Então, esse 0,01 tem duas casas decimais. Como está elevado a 3, então você vai fazer 2 vezes 3 dá 6. Então, a resposta vai ter 6 casas decimais. Então, é a letra D de dado, tá? Esquece isso, não. Virando página 14 da PUC. 0,5 elevado a 4. Então, de novo, olha só. É uma casa decimal 0,5, não é? Está elevado a 4. Então, 4 vezes 1 dá 4. Esse número vai ter 4 casas decimais. Observe que nenhuma das opções ali tem 4 casas decimais. Né? A letra A tem 3 casas decimais, a letra B tem 3, a letra C tem 5 casas decimais. Então, a resposta na questão 14 é NDA, nenhuma das alternativas. Né? A resposta certa seria 0,0625. Dúvidas? Super tranquilo? Eduardo, o que é que você colocou de 0,16 aí, que eu não estou acompanhando? Ah, você está respondendo a questão número 11, né? Tá bom. Bem, questão número 15. O valor de 18 dividido por 0,3 ao quadrado. Lembra que numa expressão você resolve primeiro a potência para depois fazer a divisão. Então, aqui você primeiro vai resolver 0,3 ao quadrado. 0,3 vezes 0,3 vai ter duas casas decimais, né? E 3 ao quadrado é 9, então é 0,09. Aí você vai pegar o 18 e dividir por 0,09, tá? Por isso que vai dar 200. Ai, professor, que coisa esquisita, né? 18 dividido por 0,09. O que é 0,09? É 9 sobre 100. Lembra de divisão de fração? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, ficaria como se fosse o quê? 18 vezes 100 sobre 9. Por isso que dá 200, tá? Ô, professora, eu coloquei 20, não sei por quê. Oi? Na minha conta deu 20. Mas você viu que 0,3 ao quadrado é 0,09? Ah, tá. Duas decimais. Entendi. Aí vai dar 200. Beleza. Tá? Lembra disso. Você sempre vai ver a quantidade de casas decimais, você vai multiplicar, tudo é uma potência, você multiplica pela quantidade de casas decimais. Ali tem uma vezes 2, 2, duas casas decimais, tá? Se fosse 0,03 ao quadrado, aí ia ter 4 casas decimais, seria 0,009. 0009, tá? A16, A17, A18, vocês têm que lembrar a fórmula do comprimento de uma circunferência, que é dado por 2πr, 2 vezes π vezes o raio, tá? O π a gente sempre utiliza com valor aproximado de 3,14, tá? Então, vamos lá, na questão 16. O raio de uma circunferência mede 2,5 centímetros. Quanto mede o seu comprimento? Então, você só vai o quê? Deixa eu parar. Essa semana que eu vou poder ficar em pé, tá, gente? Semana que vem já dá para ficar em pé tranquilamente, tá? Então, aqui, olha, ele te informou 2 vezes 3,14, que é o π. E aí, na questão número 16, ele falou que é 2,5. Tá vendo? Essa é a 16. Então, você só tem que multiplicar 2 vezes 3,14, tá bom? 6,28, vezes 2,5, e aí deu 15,7 centímetros. Tá bom? Eu percebi que algumas pessoas erraram isso porque esqueceram do 2, colocou só πr, o comprimento. Aí, provavelmente, o que aconteceu? Confundiu com a área, que aí a área da circunferência é πr ao quadrado.
o comprimento é 2πr. Aí o pessoal meio que misturou as fórmulas. Mas, ó, 2 vezes π, que é 2,14, vezes 2,5, 17,5 centímetros, a questão 16. Alguma dúvida, gente? Tô vendo no chat, se alguém tá colocando alguma coisa. Quantos centímetros? Marcos. Na questão número 16, ele deu que o raio tem 2,5 centímetros. Aí você vai o quê? Vai substituir na fórmula. No lugar de raio, vai colocar 2,5 centímetros. Aí quando você multiplica 2 vezes 3,14 vezes 2,5, dá 15,7 centímetros. Tá bom? Nada. O 17. O comprimento de uma circunferência média. Aí já foi o contrário. Aí ele já te deu o comprimento. Ele quer saber o raio. Olha só, você sabe que 2 vezes, isso não é 17. 2 vezes 3,14 vezes o raio que você não sabe, isso deu 18,84. Ele falou centímetros. Tá? Esse valor aqui que você está vendo que está multiplicando, né? Que deu 6,28. Ele não está multiplicando? Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo, né? Então, o raio ficou 18,84 dividido por 6,28. E isso dá exatamente 3 centímetros. Tá? Então, a questão 17 deu 3 centímetros. Estou na frente. Professora, Pode falar. se não desse o primeiro valor da circunferência ali, o 2 da 16 ali, fosse o x, como é que faz para resolver? Se ele não tivesse dado o raio, Isso. e ele não te deu o comprimento, aí Aham, não tinha que resolver. Só ia ficar 2πx. Porque entendi. é uma equação com 2 variáveis. Não tem como resolver, tá? Aí você sempre vai ter que ser assim. Para conseguir resolver, você vai ter que ter, então, um sistema, né? Se tem 2 variáveis, você vai ter que ter 2 equações, tá? Então, normalmente, quando é assim, comprimento igual a 2πr, ou ele vai te dar o comprimento para achar o raio, ou ele vai te dar o raio para achar o comprimento, tá? Ele tem que te dar alguma das duas coisas. Tá bom? Tá bom, entendi agora. A 18, um canteiro de jardim tem a seguinte forma. A 18, o grande segredo é você observar que você tem metade da circunferência de um lado e a metade do outro. Então, se você junta, você vai ter uma circunferência inteira. E ele te falou o diâmetro dela, que é tudo, é 6. Então, se o diâmetro é 6, o raio, que é a metade, é 3. Então, ó, vou mostrar a figura para vocês, quem está sem a figura. Essa daqui, tá? Você tá vendo que essa parte, quando você encaixa com essa parte, vai dar uma circunferência inteira. E o comprimento é 2πr, tá? Aqui, a gente deu que é 6. Mas esse 6 não é o raio, esse 6 é o diâmetro. Vocês lembram o que é diâmetro? Diâmetro é a maior corda da circunferência. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o que você tem que fazer? Você vai dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. O raio aí é 3. Então, ele está querendo saber o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro vai ser... Eu vou apagar aqui, tá? Aqui, desenho, ó. Essa é a questão 18. Mais ou menos, né, gente? Aqui é 6. Aqui é 15. E pronto, aí ele quer saber o perímetro. Então, o perímetro é tudo isso aqui. É todo esse desenho, tá? Tudo isso. Aqui, essa parte aqui,
é igual a essa. Então, aqui é 15, aqui é 15. Então, eu já tenho 15 mais 15. Agora, essa parte e essa parte, quando você junta, vai dar isso aqui, ó. Minha circunferência. É só pegar o resultado anterior. De 3. Pois é, que é o 18,84. Né? O 2πr, o raio é 3, que a gente viu anterior. Muito bom. Quem foi que falou? Eu, Arthur. O Arthur, muito bom, Arthur. Então, aí só soma com 18,84, que é a circunferência com raio 3. Tá? Então, 48, né? Porque aqui é 30, 48,84 centímetros. Essa é a resposta. Pronto. A 19. Aí vocês vão responder. Qual é o número maior? Alguém falou? A professora já mandou o link da próxima aula. Já acabou? Não é possível um negócio desse. Faltou um minutinho só, né? Mas as outras são boba, né? Pior ainda. Tá. Gente, então olha só, amanhã a gente vai se encontrar, vou mandar um link para tirar as dúvidas. Então, dever, não tem mais dever, vocês sabem que vocês têm que terminar as 4 atividades. Quem já terminou, sabe que terminou, até já mandei qual a nota que tem até agora. E vejam se tem dúvidas nos problemas que envolvem conjuntos. Página 24, 25, aqueles 4 problemas que a gente resolveu na aula do dia 17 de julho, tá? Isso. E união e interseção, vocês vão saber. A questão que eu fiz lá, todo mundo vai saber resolver, né? União é juntar todos os elementos, interseção é quem são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Um beijo para vocês, uma ótima aula para vocês, não sei de quê. Português. Quem não assinou a chamada, assina a chamada, ó, vou colocar de novo. E até amanhã, meu povo. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau. Se alguém quiser saber, ficar para tirar alguma dúvida, quem não tiver aula de português, quer saber a nota ou o que está faltando fazer, eu vou ficar aqui disponível online mais um pouco, tá? Beijo.